Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? São as pessoas que têm boas atitudes. Elas não são os que têm os melhores currículos. Não são aqueles que você olha e fala assim, não, esse é nerd, esse é não sei o quê. Não, são as pessoas que têm boas atitudes. São as pessoas que têm ações. Mais uma vez, bom dia a todos. Dia maravilhoso, grande expectativa. O nosso 7º jejum dos projetos de conquistas. É aquilo que a gente sempre fala, né? Passa. As 7 semanas passaram para todos nós. Ela passa, de uma maneira ou de outra ela passa. E louvado seja Deus pelos bons plantios, porque esse é um princípio imutável. O plantio, o princípio do plantio e da colheita, isso não tem como mudar. A gente já aprendeu isso, estava no mundo, já sabia que tudo que nós plantamos, nós colhemos, mesmo muitas vezes não acreditando, mas nós experimentamos isso na carne. E o que nós plantamos na fé não é diferente. Todo plantio na fé não é diferente. Hoje nós vamos encerrar lembrando a vocês que hoje é uma parte, né? Hoje nós recolhemos aí os pedidos de vocês. Seguimos a semana dentro da mesma programação. Domingo que vem, vocês vão receber o azeite que está no altar de São Paulo sendo consagrado durante essas 7 semanas. E, como sempre, fechamos com as unções, o corredor de carros, as unções dos carros. Então, domingo que vem, estaremos realizando aqui a entrega do azeite, corredor de carros, uma unção poderosa sobre a vida de todos vocês. Mas a semana continua dentro da mesma programação, com a diferença que essa semana nós, pastores, bispos, né, pastores, pastoras, todos vamos nos reunir para oração. Oração em cima desses propósitos, em cima dos projetos de conquistas de vocês. Então, nós estaremos separados aí alguns dias no decorrer dessa semana. Vamos lá. Leia aqui, por favor. Seus rostos eram como rostos de leões. Nós sempre falamos aqui, e é importante, eu vou falar uma coisa, não é o quanto você ouve aqui, mas o quanto você consegue colocar em ação. Você pode ter muita informação, mas quase nenhuma ação. Isso não vai mudar nada na sua vida. Nós aprendemos que resultados não são acidentes, eles são provocados. Já aprendemos aqui que nada acontece do nada. Nem resultado negativo, nem resultado positivo. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma ação. Então, nós precisamos parar e refletir profundamente sobre isso,
porque senão nós ficamos nos enganando, dizendo, mas por quê? Por que esse resultado? Por que eu não consegui romper? Por quê? Tudo tem uma causa, tudo, nada acontece do nada, absolutamente nada acontece do nada. Então, Jesus, ele afirmou que pelo fruto conhece a árvore. Às vezes a gente não gosta de ouvir isso, né? Mas o fruto, no nosso caso, é composto por nossas ações, por nossas decisões, atitudes na vida. Ações, decisões, atitudes. Então, isso vai produzir um fruto. E tem uma coisa muito importante, quando o fruto na ponta não é bom, a primeira coisa que você tem que parar e olhar é a raiz. Porque geralmente o fruto na ponta é só o reflexo do que está debaixo da terra e a gente não vê. Às vezes uma árvore, você já viu uma árvore que ela parece que é boa, só que o fruto dela não dá para consumir? Já viu? Sim ou não? Às vezes você olha e você fala assim, nossa, que lindo. Quando você abre ela, o fruto está estragado. Ela já produz um fruto estragado. Então nós aprendemos com a palavra que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a construir uma boa vida à luz da palavra. Todos os dias nós recebemos direções e oportunidade, uma nova oportunidade para fazer diferente. Todos os dias. O que nós fazemos continuamente é aquilo que nós nos tornamos. Diga comigo, o que nós fazemos continuamente é o que nos tornamos. Então isso significa que você é o resultado de como você utiliza o seu tempo. Como eu utilizo o meu tempo? Às vezes é tão delicado, né, as pessoas entender isso e falar assim, mas como assim? O que eu faço de errado? A gente pode fazer errado como o errado é não fazer o que tem que ser feito. Às vezes tem coisas que eu preciso fazer e não faço. É muito comum isso. Então, é por isso que nós precisamos investir tempo em entender qual o propósito que nós fomos chamados e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Vamos lá. Tiago 3 diz assim, quem dentre vós é sábio e inteligente? Tem uma interrogação aqui. Quem é sábio? Quem é inteligente? Aí vem uma resposta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Diga comigo, animal e diabólica. Nós falamos aí, fizemos um culto inteiro domingo passado falando sobre a sabedoria. Sobre sabedoria terrena e sabedoria do alto. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, diga comigo, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Diga comigo, sem parcialidade
e sem hipocrisia. Deixa eu ler numa outra tradução. Ora, o fruto da justiça, deixa eu só concluir aqui. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vamos lá, outra tradução. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha, não adianta uma pessoa dizer que é sábia. O procedimento, o comportamento dela vai mostrar que ela é sábia. Eu tenho um ponto importante para falar aqui nesse sermão, que as pessoas confundem, muitas pessoas, o padrão humano de sabedoria é quanto mais informação uma pessoa tem. Não é. Está cheio de pessoas que estão inchadíssimas de informação, mas desprovida de sabedoria. Informação ela tem muita. Se talvez você conversar com ela, você vai falar, uau, quanta sabedoria. E isso não define sabedoria, principalmente não se trata da sabedoria do céu. Porque a sabedoria do céu é demonstrada pelo bom comportamento, pelo procedimento de uma pessoa. Contudo, se vocês abrigam no seu ou no coração inveja amarga e ambição egoísta, nós falamos sobre isso a semana passada, diga comigo, ambição egoísta, o que importa é você, os seus propósitos e nada mais. Tudo que você busca é para você e nada mais, é uma ambição egoísta. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é o quê? Meu Deus! Sabedoria demoníaca, quer dizer que é dos demônios? É. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. E toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, quer dizer, o sábio ele busca paz. É amável. É compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Os frutos vão aparecer, são bons. É possível outro se alimentar desse fruto. É possível abençoar a vida de outras pessoas através desse fruto. Imparcial, não tem parcialidade e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz. Para os o quê? Pacificadores. E nunca se esqueça do bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurado, os que buscam a paz, os que pacificam. A sabedoria do teu coração te enganou, Obadias fala. A sabedoria do teu coração te enganou. Nós falamos muito sobre isso. Deixa eu só dar uma tradução para a expressão sentimento faccioso. Diga comigo, significa o que ou quem, diga, incita movimentos contra autoridades estabelecidas. Características do que ou quem possui como atividade ou ocupação de algo que esteja relacionado com a subversão, aquilo que é parcial ou quem possui essência partidária, indivíduo revoltoso, subversivo, injusto. Esse é o sentimento faccioso. Deixa eu dizer uma coisa. Isso pode ser de várias formas, né?
Mas vou citar um exemplo que aconteceu agora essa semana. Você vê o quanto as pessoas, esse sentimento está no coração das pessoas. Eu recebi umas mensagens a semana passada, até quem mandou a mensagem está aqui, de alguém mandando uma mensagem para o outro, falando de alguém que saiu da igreja e aproveitando e fazendo um discurso enorme que ninguém suporta, né? Ninguém aguenta isso. E aí fazendo alguns comentários diabólicos e sendo uma mentira. Porque a pessoa que ele falou que saiu da igreja está na igreja. A família da pessoa que saiu da igreja está na igreja, meu Deus do céu. Só que quem não é da igreja e que não tem acesso a mim, o que a pessoa está fazendo? Está fermentando outras pessoas, incitando rebeliões, incitando algo que ela mesma, primeiro, ela vai prejudicar a pessoa, segundo, ela não vai ter estrutura, para suportar a carga que ela está pegando para a vida dela. Ela pega uma informação que não existe, que não é verdadeira, que não procede, e ela sai fermentando para ter uma razão, para apontar o dedo, para falar que tem algo errado. Esse é um exemplo que eu quero te dar. Mas eu vou mais a fundo hoje. Se eu for bem a fundo, eu vou chocar muito de vocês. E vou bastante a fundo. Posso ir? Sim ou não? E se você concorda ou não concorda, não está em votação. Se fosse algo que eu inventei, a gente poderia colocar em votação, mas não é meu. E o que não é meu não está em votação. O que é bíblico não se discute. Eu te aconselho uma hora você parar, até para você se armar muito bem e saber como responder aos tolos dessa vida, e principalmente aos sábios. Eu te aconselho uma hora, pegue o livro de Jó e leia ele inteiro. Inteiro. Tá bom? Mas principalmente quando for chegando ali ao capítulo 33, 34, 35, 36, 37, 38, leia, que você vai ver que coisa incrível, né? Quando você quer questionar a sabedoria de Deus, Deus vai fazer algumas perguntas para você. Você que é o sabichão. Ele vai perguntar para você, como se forma o sol? Como o sol funciona? Como se formam as nuvens? Como as nuvens se formam? Que forma funciona todo o funcionamento de tudo que ele criou? Não, é Deus te perguntando. Como funciona toda essa grandeza que você vê? Você sabe exatamente como funciona? Como se formam os relâmpagos? O que eles falam? O que quer dizer? Inclusive, quando você chega lá, você vê que uma boa chuva, ela tem várias funções. Ela tem as funções de abençoar, ela tem a função de trazer prosperidade, mas ela tem a função de tratar de uma pessoa. Tem chuva que é para bênção, tem chuva que é para tratamento. A mesma chuva que pode ser para bênção, pode ser uma chuva para tratamento. Então a gente não tem como a gente questionar o Criador. Porque a gente não sabe, na maior parte das coisas, se ele entrar na profundidade dele, nós não temos resposta para dar para ele. Então, se o que mais importa é o que você pensa, o que você sente, o que você quer, tudo gira em torno de você, isso revela ambição egoísta. Graças a Deus isso tem entrado na mentalidade do povo do Ministério Mudança de Vida, né? Peraí, eu quero ser parte dessa construção do reino. Eu quero ser esse instrumento poderoso, eu quero fazer parte desse grande propósito, que é a edificação do reino. Eu quero cumprir com o meu propósito na minha geração.
Eu preciso cumprir com o meu propósito na minha geração, porque mais dia menos dia eu vou ter que comparecer diante do Senhor, e o que eu terei para apresentar a Ele? Eu vou chegar de mãos vazias? Como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar de mãos vazias? Ou eu vou chegar de mãos cheias? Nós aprendemos que as principais características de uma pessoa sábia é a ausência de malícia em seu coração. Ela é pacificadora. Ausência de malícia. Pacificadora, moderada, equilibrada, disciplinada. Não há extremos. Ela é tratável, compreensiva, ela produz frutos, e excelentes frutos. Já viu o que a Bíblia fala? Corrige o tolo, você ganhou um inimigo. Mas corrige um sábio, que ele vai te agradecer. Já tentou corrigir um tolo? Tem, que você acha que é? Olha para a tua vida, olha, você também não erra. Quando deveria falar assim, obrigado por você trazer luz às minhas trevas, eu não estava enxergando isso. Obrigado por me ajudar a enxergar o que eu não estava enxergando. Esse é o sábio. Eu não via por esse ângulo. Eu não estava vendo por esse ângulo. Ela é cheia de misericórdia, como a Bíblia diz. Diga comigo, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quer dizer, nós temos misericórdia daqueles que erram, nós temos misericórdia dos fracos. O Espírito Santo hoje ele nos presenteia com conselhos de sabedoria para a nossa vida. Ontem eu dei, a semana passada, domingo passado, eu dei muitos conselhos no início da reunião, lembra? Se você não anotou, conselhos práticos para o dia a dia. Não ser fiador, não coma demais, não fica na casa dos outros, não viva na casa dos outros e assim por diante. Então vou te dar outros. Nenhuma porta se fecha, diga comigo, onde existe honra. Nenhuma porta se fecha, o princípio da honra. Quando você honra, quando você começa a semear honra, as portas se abrirão. A Bíblia ensina assim, dê honra a quem tem, aprenda a honrar, honre as pessoas. Honre lideranças, honre autoridades, honre. Quando nós semeamos honra, nós colhemos honra, portas se abrirão para você. Se você não honrar a Deus, autoridades, lideranças, seus pais, seu cônjuge, se você não honrar aqueles que o ajudam, aqueles que merecem honra, as portas de honra não se abrirão na sua vida. Falar em porta vai para quarta-feira que nós estamos falando sobre chaves que abrem portas. Chaves. Toda porta tem uma chave, correto? Sim ou não? Diga, toda porta tem uma chave. Então, o que significa? Se eu não estou conseguindo abrir a porta é porque eu estou com a chave errada. Mas eu preciso parar e saber que pessoas são chaves. Diga comigo, pessoas são chaves. Eu provei isso no decorrer dessa semana. Quantas pessoas foram chaves na vida de outras? Quantas pessoas foram chaves, canal de bênção, abriram portas de trabalho? Quantas pessoas foram chaves para abençoar a vida de outras pessoas? Com tantas coisas, pessoas são chaves. Cuidado. Porque às vezes você não honra pessoas e aquela pessoa pode ser uma chave importantíssima que te abre portas monstruosas. Corações têm chaves. Estava ensinando, mulher abria o coração do marido, marido abriu o coração, tem uma chave. Às vezes a gente está usando a chave errada, mas tem uma chave para abrir o coração de uma pessoa. Corações têm chaves. Princípios são chaves poderosas. Se você quebra um princípio, você está jogando fora uma chave poderosa. Aquilo que você respeita virá até você da mesma forma. Aquilo que você não respeita sairá de você. Aquilo que desprezar perderá. É uma lei. São conselhos. Se eu quero honra, eu preciso aprender a honrar.
Eu citei alguns pontos aqui. Por que eu citei autoridades? Porque eu preciso ter cautela, cuidado com a história de não honrar autoridades, tá? Porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja levantada por Deus. E às vezes uma autoridade, posso te chocar? Posso? Sim ou não? Essa semana eu falei assim, uma pessoa muito próxima a mim. Pessoa no telefone falando do que estava acontecendo, do que está vendo aí, e com muito ódio do governo atual. Eu disse assim, cuidado, faz a sua parte, não toque nisso, cuidado com as palavras, porque não tem autoridade que não seja levantado por Deus. Aí ela respondeu para mim e falou assim, mas foi roubado. Eu falei, Deus não tem controle sobre roubo? Se for roubado, Deus não tem mais controle? Ou tem? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe quem foi Nabucodonosor? Sabe? Sabe quem foi? Quem foi? O rei do Império Babilônico, certo? O rei do Império Babilônico não servia a Deus. Mas por conta da desobediência do povo de Deus, Deus permitiu que ele invadisse Jerusalém, destruísse o templo e levasse o povo cativo. E ele disse, Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor o quê? Ele estava usando um ímpio como servo, para cumprir com o propósito dele. Então, nessa briga, eu não me meto. Eu posso discordar de uma série de coisas, mas eu vou evitar algumas colocações, porque eu preciso discernir. Primeira coisa que eu sei, primeira coisa que eu entendo, não concordo com muitas coisas, não concordo, mas eu preciso ter cuidado com as minhas palavras. Por quê? Porque se tem uma ação de Deus, um propósito de Deus, se até o cabelo da sua cabeça está contado pelo Senhor, você entendeu ou não? O que não está no controle dele? O que foge o controle dele? Porque aonde muitos, de forma limitada, falam assim, aonde está Deus nisso? Ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Reinando soberanamente. No mesmo lugar que sempre esteve. O dia que ele resolveu tratar com Nabucodonosor, ele usou Nabucodonosor, o dia que ele resolveu tratar com Nabucodonosor, Nabucodonosor foi para o pasto pastar como um animal, virou um bicho. Entendeu? Sim ou não? Quando o povo de Israel gemeu na escravidão do Egito, o Senhor disse que eles iam passar por aquilo. Mas quando o Senhor cumprisse o tempo, o Senhor ia tratar com os opressores dele. E eles não iam sair de lá de mãos vazias. Ia sair de mãos cheias. Como os egípcios, no desespero para mandar eles embora, deram ouro em abundância para eles. Em abundância. Eles não saíram de mãos vazias porque havia sido profetizado sobre isso. Declarado. Então, as perguntas certas nos trarão as respostas certas. Diga comigo, as perguntas certas nos trarão as respostas certas. Eu fiz um culto que depois, se você quiser, eu não lembro nem se foi esse o título que eu dei a ele, mas se você quiser responder boas perguntas, eu fiz a pergunta, o que são seus ais e por que são seus ais? Por quê? Eu tenho priorizado ao Senhor, eu tenho que fazer essa pergunta, Ele é a prioridade da minha vida?
Ele é o centro da minha vida. A minha vida é dirigida por Ele, a minha vida é dirigida à luz da palavra. Eu faço ou deixo de fazer com base na palavra. Deus realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida. Eu honro a Deus com as primícias. Responda. Você tem que responder, você já tem a resposta. Eu honro aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu honro, eu sou fiel naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu tenho essa mentalidade, espera aí, se eu estou nessa medida, eu vou honrar aquilo que hoje está nas minhas mãos, que Deus confiou em minhas mãos. Hoje eu vou mostrar a Deus que eu posso ir para mais. E quando eu falo honro, não estou falando única, exclusivamente de valores. Deus me deu uma família, eu preciso honrar essa família, eu preciso cuidar dela, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Como é que eu estou cuidando daquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos? Eu ouço a palavra é uma prioridade na minha vida. Outro dia, quando eu atendi alguém, quando eu fiz a pergunta sobre honrar e a prioridade a Deus, a pessoa respondeu para mim assim: eu não tenho tempo. Não tem problema. Tempo você tem o mesmo que eu e qualquer uma das pessoas que estão nesse lugar. Você que escolhe como você vai administrar o seu tempo. 24 horas todo mundo tem igual. 30 dias no mês, 31 dias ou 29 como foi esse mês, todo mundo tem igual. A gente precisa ser honesto e dizer assim: não, essa não é a minha prioridade. Só que sabendo de uma coisa, isso não está na minha zona de interesse, só que sabendo de uma coisa: sua sabedoria vai ser terrena. E a sua sabedoria terrena vai te levar aonde a sua sabedoria terrena pode te levar. E sabendo que tem gente muito mais sábia do que você. Você precisa saber disso. Qual poderia ser o seu diferencial? Uma medida de graça, de unção, de favor maior sobre a tua vida. Uma medida de poder do alto que vem sobre a tua vida e que te favorece. Porque a Bíblia diz que Deus favorece os seus e Ele tem uns segredos. Ele não revela a todos. Ele revela aos seus. Aos seus. Eu passo por cima e ignoro o que o Espírito Santo me direciona? É outra resposta. Eu passo, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não faço. O Espírito Santo se comunica à minha consciência, ao meu coração, mas mesmo assim eu faço? Então eu não posso reclamar. São respostas. São respostas. Nós acreditamos muito que os hábitos são dons divinos. Diga comigo, hábitos são dons divinos. Deus pode usar os nossos hábitos, sabia? Quando fazemos algo 2 vezes, torna-se mais fácil. Quando nós fazemos 5 vezes, ainda mais fácil. Quando nós fazemos 10 vezes, se torna ainda mais fácil. Então, quer dizer, o hábito, e eu vou falar sobre isso, agora eu vou dar uma série de respaldos para você, sobre o hábito. O hábito. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós praticamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, fazendo o que é certo, nós nos tornamos mais abençoados, mais fortes, mais sábios, nós nos tornamos. Agora é o poder do hábito. Você já ouviu falar que pequenos hábitos se tornam hábitos atômicos? Pequenos hábitos se tornam hábitos explosivos, atômicos na sua vida.
E às vezes a gente fala assim, mas só isso? Não, isso repetidas vezes, isso de forma disciplinada, consistente, continuista, vai se transformar num hábito poderoso na sua vida, vai levar a tua vida para um outro nível. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Leia aqui, por favor, diga comigo, como era seu costume. E levantou-se para ler. Olha, como era o seu costume, era um hábito. O Senhor está no templo, era um hábito. Semana passada nós falamos, olha porque o Senhor se tornou tão sábio, que ele estava 3 dias sentado aos pés dos mestres, ouvindo e aprendendo e fazendo perguntas. Ouvindo, aprendendo e fazendo perguntas. Cada pergunta, ele estava 3 dias, aonde os pais o encontrou? No templo, aos pés dos mestres. Como é que ele não ia se tornar sábio? Como? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi à casa para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali, diga comigo, e ali fez o que costumava, o quê? O que costumava fazer 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Era um hábito. Era um hábito. Costumava. Aí a gente olha, esse cara entra reino, sai reino, entra reino, sai reino, entra reino, sai reino, e esse cara continua arrebentando. Com revelações profundas, com uma unção sobrenatural. Por quê? Porque entrava decreto que o proibia fazer aquilo que estava dentro dele, ele não mudava a sua rotina. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, e ele não parou, porque tinha um decreto que se ele fosse pego orando 3 vezes, ou uma que fosse, ele seria morto, lançado na cova dos leões. Ao salmista, diga comigo, 7 vezes por dia, eu te louvo, por causa das tuas justiças e ordenanças. 7 vezes por dia, os que amam a tua lei desfrutam paz, e não há que os faça tropeçar. Poder do hábito, pequenos hábitos se tornam hábitos poderosos, incríveis. Algumas pessoas acabam tropeçando na vida e quebrando a cara, por quê? Não tem o hábito certo. O hábito é o hábito errado. Aí você olha Jesus, Daniel, Davi, olha os hábitos deles. Quando você olha o hábito de uma pessoa, você pode antecipar o futuro dela. É simples. Pelo hábito de uma pessoa, pela rotina de uma pessoa, você pode já definir o futuro dela, saber para onde ela está indo, como é que será o futuro dela. É verdade, bicho? É verdade. Porque, olha o que acontece, se você me perguntar assim, bispo, muitas vezes o senhor sabe o que vai acontecer na vida de uma pessoa na igreja por algum comportamento? Eu sei. Pela disciplina dela, pelo hábito dela, eu sei qual vai ser o resultado. Porque é possível saber. Pela palavra é possível saber. Tudo que o Espírito Santo tem falado se traduz em ações, escolhas, decisões sábias. Tudo. Ô bispo, eu sei muito da palavra, quanto que eu pratico dela, quanto que ela governa a minha vida. Esse é o ponto forte. Eu preciso aprender a compreender aonde eu devo estar, quais os hábitos devo manter em minha vida, quais os hábitos devo eliminar. Isso é sabedoria. Eu falei outro dia, essa mensagem que eu estou falando, por que eu sei usar isso? Eu disse assim, tem gente passando pelo que não era para estar passando. Tem gente preso num ciclo que não era para estar.
Às vezes a pessoa confunde e diz assim: não, eu estou passando porque Deus quer que eu passe. Não, não. Nunca foi a intenção de Deus que eles fracassassem, perdessem para Ai. A terra inteira foi entregue a eles. Por isso que Deus deu direção do que deveriam fazer e do que não deveriam fazer. E quando ignoraram achando que não era tão importante, um ato de trouxe consequência para todos. Olha como é sério isso. É importante nós prestarmos atenção o que você permite entrar no seu interior. Como é que é isso? Porque aquilo que entra, diga comigo, aquilo que entra é o que vai sair. Sabia disso ou não? O que entra dentro de você é o que vai sair. Se entra fé, se entra palavra, se entra poder, vai sair poder. Se entra imundície, vai sair imundície. Como é que entra algo? Eu sempre falo, tem algumas portas de entrada, né? Diga assim, ó, os meus olhos são porta de entrada. Então quer dizer, aonde eu coloco os meus olhos, eu estou permitindo que entre algo para dentro de mim? Sim. O que eu ouço é porta de entrada, meus ouvidos são porta de entrada. Quer dizer, o que eu estou ouvindo é porta de entrada? Pode me fortalecer ou pode me enfraquecer tremendamente? Pode. Isso define a sua vida. Isso é poderoso. O que nos diferencia muitas vezes é justamente isso, são pequenas situações como essa. Tem gente que come qualquer coisa, eu não como qualquer coisa. Tem gente que ouve qualquer coisa, eu não ouço qualquer coisa. Tem gente que já aprendeu que não pode. Tem gente que tinha o hábito não tinha disciplina nenhuma, vivia se alimentando de tudo quanto é lixo que tem por aí. Por isso vivia se arrastando, gemendo na vida. Tem uns que já aprenderam. Não coloco os meus olhos mais, não compartilho, não estou mais em rodas de escarnecedores, não vou me alimentar daquilo que não edifica a minha fé, porque eu sei que isso, o que entra é o que vai sair. Quem está entendendo, por favor? Diga assim, ó, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Espera aí, se eu sou a luz, querido, como é que alguém pode impedir essa luz de brilhar? Olha aqui para mim, não perde o raciocínio não, que eu tenho um ponto que acontece com vocês, quando a palavra choca, você desliga. Aí você perde o foco. Luz, sabe como é que mantém o fogo, a chama, o fogo aceso? Botando azeite. Unção, o fogo não apaga. Unção, o fogo não apaga. Sabe como é que transforma a água em vinho? Precisa se encher de água primeiro. A talha precisa encher de água para que ela seja transformada em vinho. Vinho significa o quê? Alegria. Se não encher a talha de água, que a água representa o Espírito Santo, não tem do que transformar, ela está vazia. Eu quero muita alegria, eu quero muita unção, encha do Espírito, porque isso vai ser transformado em vinho, alegria, dias de vinho. Mas tem os dias de água, que eu só estou me abastecendo, só estou me enchendo. E vai chegar um momento que isso vai explodir. Ninguém acende a lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar, diga comigo, apropriado. Diga aí assim, ilumina. Leia ali, por favor. Todos os que estão na casa, Espera aí, se esse Espírito está dentro de mim, se essa fé está dentro de mim, se essa unção está dentro de mim, essa luz vai irradiar, vai contagiar. A casa, o negócio, o escritório, caiu? A casa, o negócio, o escritório, as pessoas que estão ao redor. Da mesma forma, diga comigo, da mesma forma, brilha a luz de vocês. Diante de quem? Diante de quem?
Tá, não, lê lá, por favor. Diante? Diante? Eu não tenho que dar satisfação para homem nenhum. Tem sim. Tem sim. Vocês estão sem aí? Perdoe. Como nós estamos precisando de um templo novo, né, gente? Estamos ou não estamos? Parar com esses remendos. Olha lá os bombeiros, tudo para apagar fogo, ó. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a seu Pai que está nos céus. Diga comigo, a luz força a saída das trevas. Onde tem luz, as trevas não suportam. Sabia disso? Onde existe luz, as trevas não suportam. Cada um de nós precisamos ser luz por onde passarmos. Cada um de nós. Nós fazemos escolhas todos os dias. Você sabe disso, né? Você faz escolhas todos os dias. Todos os dias você está fazendo escolhas novas. Todos os dias. Todos os dias. Então, a pergunta é, de que lado eu estou na vida? Com quem me relaciono? Isso vai me influenciar? Você já sabe que sim. Por que, bicho? Más conversações, más companhias corrompem bons costumes. Já sabe disso. Falei a semana passada, quer ser corajoso, anda com gente corajosa. Quer ser covarde, anda com covarde. Se envolva no meio de covarde. Quer ser uma pessoa de fé, anda com gente de fé. Quer ser incrédulo, ande com incrédulo. É simples assim. É incredulidade. A sabedoria do mundo é cultivada e está relacionado, eu disse, ao nível intelectual. O fulano é extremamente sabe de muitos assuntos, fala de muitas coisas, tal. Muitas pessoas possuem um intelecto repleto de informações. Informações que não acabam mais, mas seus corações não foram circuncidados. O que acontece? Estão atrofiados sem nenhuma visão de Deus. E vai dar no quê? Nada. No final vai ser um tolo. Porque só informação, a sabedoria... Gente, biblicamente, aonde começa um homem a ser sábio? Aonde? Temor do Senhor. Onde é o princípio da sabedoria? Diga comigo, o princípio da sabedoria é o quê? Temor a Deus, tema a Deus. Tem várias referências bíblicas que repetem a mesma coisa. Provérbios fala sobre isso, Jó fala sobre isso, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é temer a Deus? Amor reverencial. Diga comigo, temor é amor reverencial. A gente faz ou deixa fazer por amor reverencial. Nós obedecemos ou deixamos de obedecer. O que está aí? O amor. Eu vou fazer porque eu não quero entristecer o meu Deus. Eu preciso do meu Deus. Eu preciso da unção do meu Deus. Eu preciso da graça do meu Deus. Amor reverencial. O que nos mantém fazendo o que Deus aprova? O nosso temor. Que não tem nada a ver com medo. Não é medo. Temor não é medo. Diga, temor não é medo. Por isso que o Espírito Santo está trabalhando conosco para nos ensinar sobre sabedoria. Nós falamos o culto a semana passada inteira. Sobre o quê? Sobre o quê? Não, por que é tão importante você prestar atenção nisso? Você pode buscar informações e mais informações, informações e mais informações, informações e mais informações e saber, achar que é isso que vai resolver a sua vida. Deus fechou os céus para você, não te vale de nada essa sabedoria. Não vai resolver nada. Porque se ele fechou, acabou. Como está cheio de pessoas que não têm tanta sabedoria como outros, mas tem graça, tem favor, está explodindo, tem revelações. Estão explodindo na vida.
O principal objetivo da sabedoria não é o conhecimento, diga comigo, mas sim a ação. Ó, não é o conhecimento, mas ação. Não é o conhecimento, mas ação. Porque o que adianta conhecimento sem ação? O que adianta? Não, vamos lá. Diga comigo, não adianta nada ter conhecimento e não ter ação. Então, a sabedoria, peraí, eu preciso de sabedoria para agir, porque só conhecimento, só informação não muda nada na sua vida. Por isso que tem uma coisa que eu falo há alguns anos e vocês vão lembrar disso. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? São as pessoas que têm boas atitudes. Elas não são os que têm os melhores currículos, não são aqueles que você olha e fala assim, não, esse é nerd, esse é não sei o quê. Não, são as pessoas que têm boas atitudes, são as pessoas que têm ações. O que nós aprendemos aqui? O ponto em questão não é o que você sabe, e sim o que você faz com o que você sabe. Porque eu vou falar por mim, é um tal de eu atender e falar assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Está entendendo ou não? E aí, qual é o problema? Tem que perguntar qual é o problema. Eu vou te falar qual é. Primeiro, autogoverno e domínio. Como eu não consigo? Eu consigo tudo que eu estiver determinado a conseguir, tudo que eu estiver comprometido a conseguir, tudo que realmente entrar na minha zona realmente de interesse. Eu estou determinado, então eu consigo. Eu vou passar por você. Espera aí, eu vou conseguir da primeira vez? Talvez não, mas o hábito, vou repetindo. Pequenos hábitos vão se transformando em hábitos poderosos. Está entendendo ou não? Vai se transformando em hábitos poderosos. Pequenos hábitos. A gente vai ganhando força, a gente vai ganhando condicionamento. Você lembra de uma história? Aquilo que nós alimentamos é o que cresce. Lembra de uma história que nós já contamos aqui um tempo atrás? O camarada tinha 2 cachorros de briga. E ele sempre promovia apostas. E toda aposta que ele fazia, ele sempre ganhava. Ele tinha 2 cachorros, um branco e um preto. Então, quando chegava a semana da rinha deles, das brigas deles, então ele sempre apostava. E ele nunca perdia um. Sempre ganhava. Aí os cachorros envelheceram, já não estava mais dando para utilizar eles para as rinhas. Aí alguém chegou e falou assim para ele. Falou assim, vem cá, fala a verdade aí. O que acontecia? Porque você não perdia uma aposta, cara. Quando você apostava no preto, o preto ganhava. Quando você apostava no branco, o branco ganhava. Você voltava a apostar no preto, o preto ganhava. Você apostava no branco, o branco ganhava. Ele falava, é simples. Semana que eu ia apostar no preto, eu deixava o branco sem comer. Semana que eu ia apostar no branco, eu deixava o preto sem comer. Então, aquele que eu queria ganhar estava alimentado, o outro desnutrido. Entendeu ou não? O que você entendeu? O que você entendeu? Se você alimenta a carne vai estar mais forte. Se você alimenta o espírito vai estar o quê? Mais forte. É simples assim. A carne não tem poder sobre um alimento, um espírito que está poderoso, cara. Não tem poder, a carne não tem poder sobre o espírito que está bem alimentado, nutrito, forte, robusto. Então, se eu alimento o meu espírito, a carne não vai conseguir. Agora, se o meu espírito está mal alimentado, a carne vai dominar. A carne vai gritar, ela se torna poderosa. Então a pergunta é, quem você alimenta mais, a carne ou o espírito? Você vive de acordo com a sabedoria do alto ou com a sabedoria do mundo?
Vamos lá. Samuel 17:4 diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava, diga comigo, 60 quilos. Volta aqui, por favor. Vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava quanto? Só isso aqui, ó. Só isso aqui. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Só a ponta. Só a ponta, sabe aqui, o dardo aqui, ó, só 7 quilos. Fora a haste, que era como a haste de tecelão. E 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Por que o gigante sempre tende a cair? Porque geralmente depende da sabedoria humana e da sua autossuficiência. Sabe, a Bíblia descreve a armadura de Saul ou de Golias da seguinte forma: capacete de bronze, ele usava um capacete feito de bronze para proteger a cabeça. Couraça de escama, sua couraça era uma espécie de casaco de escama, provavelmente feito de bronze, que protegia, você viu o peso, né? Protegia toda essa região do torso. Grevas de bronze, Golias tinha grevas ou canaleiras feitas de bronze para proteger as suas pernas. Escudo de bronze, ele carregava um grande escudo de bronze que servia para proteção total, além de tudo que ele estava por baixo. A arma principal de Golias era uma lança, descrita como tendo uma haste tão grossa como um cilindro de tear e uma ponta de ferro que pesava centenas de ciclos de bronze. Sua estatura era gigantesca, combinada com a impressionante armadura, as armas faziam dele um oponente formidável no campo de batalha, mas era um incircunciso. Diga comigo, era um incircunciso. Não tinha aliança com Deus, não confiava em Deus. O que isso quer dizer com isso? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando a pessoa confia na sabedoria humana, nos recursos humanos, ele acha que ele está revestido, ele acha que ele está protegido, ele acha que ninguém pode detê-lo. Aí vem esse exemplo lindo. Golias tinha tanta confiança em si, no seu treinamento, na sua força, que ele acreditava que ninguém era melhor do que ele. Ninguém podia vencê-lo. Aí vem um garoto ungido, cheio de unção, cheio de poder, que confiava em Deus, e derrota ele, derrota fácil. Atingindo aonde? Um único lugar que poderia ser atingido. Único. Porque você viu que ele tinha capacete, você viu que ele tinha couraça, você viu que ele tinha caneleira, você viu que ele tinha escudo. Onde vai atingir esse cara? No único lugar que poderia atingir. Era o único espacinho que tinha. O que o senhor quer dizer com isso? É assim que o gigante cai. Ele confia no recurso humano, ele confia na sua capacidade, ele confia na sua mente,
ele confia na sua mente, ele confia na sua capacidade, das suas habilidades, e é onde muitos desmoronam. É onde muitos são derrotados. As armas certas para qualquer batalha são as armas da fé. Diga comigo, as armas da fé. Nós vencemos o diabo, o mundo espiritual, com as armas da fé. Vem cá, como é que a gente volta? Vamos voltar aqui, a não ser que você não acredite na Bíblia, né? Vem cá, quando Isaac semeava na terra, era a terra dos filisteus. Os filisteus eram dono daquela terra, os filisteus também não semeavam? Sim ou não? Mas por que a semente de Isaac dava 100 vezes a dos filisteus não davam? Jacó estava cuidando do rebanho de Labão e cuidando do seu rebanho. Mas por que o rebanho de Labão enfraquecia e nascia sempre os fortes para Jacó? Não, você está entendendo ou não? Não estou te contando história não. Eu preciso que você processe, gente. Eu não entendi nada que o bicho falou. Isso aqui não é culto religioso. Isso é um treinamento para a vida. Isso é um treinamento para você agir com sabedoria lá fora. Isso é um treinamento para você sair de onde você está. Esse é um treinamento para você parar de dizer que você não tem o que você gostaria que tivesse. Eu não tenho, por isso que não estou indo. Eu não tenho, por isso que não está acontecendo. Eu não tenho, porque não. Você não tem a fé necessária. Você não tem o espírito necessário. A comunhão necessária. Se a única fé, a única coisa que te move são as coisas naturais e não as sobrenaturais, está a resposta. Eu não tenho o que eu preciso para vencer no mundo espiritual. Quando você olha, a única arma que Davi usou, ele usou a sua fé, porque ele vira e diz assim, você vem contra mim com escudo, com espada, com lança, você vem contra mim com essa estrutura toda, com essa força toda, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você afrontou, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Qual foi a arma que ele usou? A arma da fé e o que ele tinha na mão. Diga comigo, o que ele tinha nas mãos. Tentaram colocar uma couraça, um escudo, tentaram colocar a roupa de guerreiro nele, tentaram. Ele disse, não, pode tirar tudo isso, eu não dou conta, eu vou com o que eu tenho. Nós precisamos acreditar mais. Espera aí, o que eu tenho pode se transformar numa arma poderosa? Pode. O que eu tenho, simplesmente o que eu tenho, através da minha fé, se transforma em algo poderoso. O que ele tinha perto de Golias? Ele tinha uma funda. A semana passada eu queria ter iniciado na nossa live. Nós estamos na nossa, acho que nós vamos para a quinta oração nossa, sim? Sim. Eu queria ter falado sobre quando Deus deu aquela missão a Moisés poderosa. O Senhor vira para Moisés e fala assim, Moisés tentando dar desculpa dele, eu não sou bom para falar, eu não consigo e não sei o quê. E o Senhor falou, o que você tem na mão, Moisés? Ele falou, uma vara. Ele falou, joga essa vara no chão, Moisés. Deus operou, transformou aquela vara em cobra. Deu todos os sinais para ele. Aí ele disse assim, vai porque vou fazer maravilha, você vai mostrar diante de Faraó, você vai fazer coisas maravilhosas diante de Faraó com essa vara. Sabe o que me encanta? Que ali fala a vara de Moisés, mas daqui a pouco está falando a vara de Deus. Prestou atenção ou não? A vara de Moisés se transformou na vara de Deus. Quando a vara de Moisés se transformou na vara de Deus, aquilo se transformou numa arma poderosa. Ele abriu, ele trouxe as pragas para o rio Nilo, para o Egito, praga de toda espécie, veio através daquela vara. Ele tirou a água da rocha, ele abriu o mar vermelho através daquela vara que estava nas mãos dele, agora era chamada a vara de Deus, estará nas minhas mãos. O que acontece?
Se o seu negócio for o seu negócio, vai ser natural. Se o seu negócio for o negócio de Deus, vai ser sobrenatural. Se a sua família for a sua família, vai ser uma família natural. Mas se a sua família for a família de Deus, vai ser sobrenatural. Se a sua empresa é a sua empresa, ela vai ser como uma empresa qualquer. Mas se ela é empresa de Deus, Deus está nela, ela vai produzir o sobrenatural. Esse é o ponto que ainda não entrou de verdade dentro de muita gente. E os exemplos são esse. Olha que coisa linda. A reputação de Davi. Golias, diga comigo, Golias deu a reputação a Davi. Isso quer dizer que quando nós vencemos os nossos inimigos, nós passamos de fase e somos promovidos. Por que você, todas as vezes que fala de Davi, primeira coisa que vem, Davi vem o quê? Davi e Golias. Por quê? Porque Golias trouxe reputação a Davi. Golias mudou o nome de Davi. A gente quer fugir dos Golias, a gente quer se esconder dos Golias. Mas são eles que te dão reputação. Você vai conhecer, você será conhecido pelos gigantes que você venceu. São eles que vão te dar reputação. Ao contrário também é. Quando você pensa em Sansão, o que vem na tua cabeça junto ali? Quem? Dalila. Por quê? Porque Sansão foi derrotado, fracassou por conta de Dalila. Nós seremos conhecidos. Davi ganhou reputação por conta de Golias. Agora, Sansão também é conhecido, você não consegue separar sem falar de Dalila. Fala de Sansão, você fala, Sansão, foi forte, foi poderoso, mas foi derrotado, vencido por Dalila. Agora eu tenho uma briga boa para fazer. Quem você acha que foi mais forte? Sansão ou Golias? Pensou muito. Quem vem mais forte, Sansão ou Golias? Incomparavelmente Sansão. Incomparavelmente. A força de Sansão era descomunal. Mas ele foi vencido por uma mulher, por conta da fraqueza interna. Por conta da fraqueza interna. Por conta, devagarzinho vai se perdendo o temor. Devagarzinho você começa a confiar na força do seu braço. Diga comigo, confiar na força do braço. Todas as vezes, ele dizia assim, está lá, lê lá. Vou me livrar como das outras vezes. Vou me sair bem como das outras vezes. Mas no momento derradeiro mesmo, no momento final, que acabou. Quando ele disse, vou como das outras vezes, o Espírito de Deus já tinha saído dele. O que tornava ele um homem anormal. A unção de Deus sobre a vida dele. O Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele não era um homem comum. O Espírito de Deus o transformava em um homem incomum. O Império Babilônico é outro exemplo de algo que era considerado impossível a ser conquistado. Ciro II, fundador do Império Persa, iniciou uma campanha militar para expandir seu domínio e marchou contra Belsazar, último rei babilônico, que governava a partir da cidade da Babilônia. E aí tem uma coisa incrível, né? Na noite que ele está lá, porque ele se achava o Todo-Poderoso, o que o senhor está falando hoje, bispo? Estou te dando uma chave.
Não, bispo, eu já cresci, eu já venci, estou te dando uma chave. Se achar que você cresceu e venceu, a casa cai. Se você quebra princípio, a casa cai. Porque gente muito maior do que nós, como estes, o mundo deles desmoronaram. Aí está lá Belsassar achando que Ciro vem, está tentando conquistar, ele está tão despreocupado, porque o Império Babilônico era uma coisa tão poderosa, que ele está lá dentro dando uma festa. Ele não estava preocupado. Ele estava dando uma festa. E o pior é que na festa que ele estava dando, ele estava usando os objetos sagrados que ele arrancou do templo quando Nabucodonosor derrotou Jerusalém. E aí, de repente, é quando apareceu aquela mão, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que a tradução: passou o teu tempo, foste pesado na balança e foste achado em falta. Passou o teu tempo, passou a tua hora, passou o teu tempo. E aí, o império desmoronou, o império caiu. Por quê? Ele achava que ele não podia, ele era invencível. Querido, diga uma coisa comigo, diga: nós somos invencíveis em Deus. Na comunhão profunda, na intimidade com Ele, num relacionamento íntimo com Ele. Nós somos invencíveis debaixo dessa cobertura, debaixo da unção dEle, da misericórdia dEle. É isso que nos faz invencíveis. Nós não somos invencíveis porque adquirimos grandes habilidades. Agora nós temos uma estrutura fenomenal. Não, não somos. E aí que está o problema. Muitos desses que eu citei para você caíram justamente por acreditar nisso. Justamente por acreditar. Isaías 44 diz assim: que diz a Ciro? Diga comigo: ele é meu pastor e realizará tudo que me agrada. Ele dirá: de Jerusalém será reconstruída, e do templo sejam lançados os alicerces. Agora, Ciro não fazia parte do povo de Israel. Ciro não era judeu. É o que eu disse para você. Tem ímpio que pode se tornar servo do Senhor para cumprir com os propósitos do Senhor? Tem. Deus pode usar ímpios para tratar com aquilo que Ele quer tratar? Pode. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? E Ciro foi profetizado. Assim como Nabucodonosor foi lá e destruiu, agora Ciro seria ungido para reconstruir. Ia lá e ia tratar com a Babilônia agora, seria o instrumento para tratamento com a Babilônia. Assim diz o Senhor ao meu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para julgar as nações, diante dele despojar reis, para abrir portas diante dele. Diga comigo: para que os portões não fiquem trancados. Irei à sua frente e aplanarei os caminhos. Portas de bronze eu arrebentarei, e trancas de ferro despedaçarei. Dar-lhe-ei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus de Israel, o chama pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu escolhido, eu o chamarei pelo nome e o honrarei. Lê ali, por favor. Embora você não me conheça. Embora o quê? Você ainda não me conhece, Ciro. Mas eu vou te usar. Você ainda não me conhece, Ciro. Mas eu vou fazer coisas poderosas através da tua vida. E você sabe qual é o lindo disso aqui? É que Ciro, quando ouviu falar que tinha uma profecia há anos sobre a vida dele, ele creu. E ele falou: eis-me aqui. E ele não fazia parte do povo de Deus. Quem está entendendo, por favor?
A pessoa, olha que coisa incrível. Por isso que tem uma mensagem para nós aqui. Primeiro, Deus usa quem Ele quer. Segundo, cuidado, vou falar eu, Bispo Maurílio, tenho visto pessoas fracassarem mais na vitória do que na luta. O que significa, bispo? Já venceu, já avançou, já rompeu, já passou por muitas coisas e quando chega lá, relaxa. Já cheguei lá, não chegou? Não chegou. Aí muda o estilo de vida, muda o nível de comprometimento com Deus, muda o relacionamento com Deus, confia mais agora no que possui do que no Todo-Poderoso, confia mais nos seus recursos do que no Todo-Poderoso, confia mais na tecnologia do que no Todo-Poderoso, confia mais no seu conhecimento do que no Todo-Poderoso, e é onde o fracasso bate a porta. O profeta Elias, ele proclamou uma sentença contra Acabe. Presta atenção nisso que isso é forte, tá? Predizendo que ele seria morto na batalha e que cães lamberiam o seu sangue na vinha de Nabote, por causa de um erro que ele cometeu. Sabe o que Acabe fez? Debochou do profeta, e por debochar do profeta, sabe o que ele fez? Ele falou assim, quero ver, colocou a armadura mais impenetrável, a armadura das armaduras, a melhor que ele tinha, e ninguém sabia que ele se disfarçou, e ninguém sabia que ele estava no campo de batalha, ninguém, mas como Deus falou que ia tratar com ele, e ele ia sofrer, e os cães iam lamber a boca dele, ele foi para o campo de batalha, ninguém sabia quem era ele. Sabe o que aconteceu? Alguém atirou uma flecha, e a flecha procurou quem? Quem a flecha procurou? E aonde ele estava todo protegido, achou só um buraquinho, uma frestinha assim, ó, uma frestinha na armadura dele. Porque a palavra de Deus não volta vazia, querido. Ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia, ele estava escondido lá no meio. Ele estava camuflado lá no meio. Mas o Senhor já disse que ia acontecer. Por isso que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia. Para aquilo que ela foi enviada, ela prosperará. Vamos lá, me dá a referência, por favor. Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram para lá encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. Diga comigo, juntaram-se a ele. Todos que estavam em dificuldades. Diga os endividados e os descontentes. Lê aqui, ó. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Deixa eu mudar essa tradução. Então Davi se retirou dali e se escapou à caverna de Adulão, para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ele. E juntou-se a ele, e ele todos que se achavam em aperto, todo homem, diga comigo, endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Esse texto, ele é muito forte, sabe por quê? Se une a Davi 400 homens. Primeiro, olha aqui para mim, vamos agora no ponto importante. Você sabe que quando Davi derrotou Golias, a fama de Davi explodiu. Todo mundo cantava que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Saul, que era um rei fraco, covarde,
que estava à frente de um exército que o líder tornou o exército covarde, ficou com inveja de Davi. E ele começou a perseguir Davi. Que tem uma mensagem que eu quero pontuar aqui você. Trazer muito importante a você. A gente não diz que, nós não falamos quanto tempo durou o processo de José no Egito? Quanto? E o de Davi? Aproximadamente a mesma coisa. Saul passou a perseguir Davi. Saul queria matar Davi, por inveja. Davi teve que se esconder. E no momento que Davi teve que se esconder, ele foi para um lugar chamado a Caverna de Adulão, por conta de um líder fraco, invejoso. Ele foi para essa caverna, e nessa caverna, procuraram Davi 400 homens endividados, falidos, diga comigo, com um espírito desgostoso. Não, vem cá. Ai, bispo, eu quero mais. Espera aí, você vai entender. Davi se tornou o líder desses 400 homens que estavam com uma fé morta. Diga, esses homens estavam com a fé morta. Apáticos. Como é que esses caras chegam a Davi está fugindo de Saul, como é que esses caras chegam ali e esses caras passam por uma transformação tão grande, por algo tão poderoso, que esses homens desgostosos, esses homens apáticos, esses homens com o espírito abatido, endividados, se transformam nos valentes de Davi? Não entendi, bispo. Se Davi estava fugindo, por que Davi não entrou? O mesmo espírito que estava nos 400 não entrou nele. Não, bispo, eu não entendi. 400 homens endividados com o espírito abatido, desgostou, se uniram a Davi. Davi estava em fuga, estava fugindo para poder não fazer nada contra Saul. Por que o espírito não entrou em Davi? Por que Davi conseguiu contagiar esses homens? O espírito dos homens não era bom. Eles eram a maioria, eram 400 que estavam com a vida arruinada. Mas um homem mudou o espírito desses 400 homens. Um homem mudou a fé desses 400 homens. Dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela, lança. Os seus rostos, diga comigo, era como rostos de leões, e eles eram ligeiros, como corça sobre os montes. Essa é a definição desses caras depois. Porque Davi influenciou esses caras. Agora, se esses caras tinham um rosto parecendo de leão, certamente Davi possuía esse mesmo rosto. Sabe aquelas pessoas que é mais ou menos como acontece aqui, meu filho? Você chega aqui, você chega com o espírito abatido, você chega desacreditado, você chega endividado, você chega com o espírito desgostoso, você chega com o financeiro destruído, você chega com o casamento arruinado, você chega aqui desacreditado de tudo, sem fé, sem espírito, sem força, desanimado. O espírito que está aqui é transferido para você, não o espírito que está em você é transferido para esse lugar. Você é contagiado por um espírito de fé, a tua cara muda, o teu semblante muda, a tua fé muda, os resultados mudam, porque o poder de Deus está aqui. Eu sempre falo, não adianta, a gente vai conversar, eu atendo todos vocês, não importa o tamanho do teu problema, não importa a dificuldade que você está, não adianta você me contar e querer dizer que não tem jeito para você. Não tem jeito se essa é a sua fé. Tudo tem jeito, tem saída, tem solução em Cristo.
Aí a gente olha, a pessoa chega com aquela semblante abatido, miserável. Daqui a pouco você olha, está com o rosto de leão. Cadê o rosto de leão? Cadê o rosto de leão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Ó, eles eram ligeiros como as gazelas, viu? Mas, estou pedindo para vocês colocar isso não, meninos? Cadê o rosto de leão? Deixa eu ver. Eu tenho leões aqui? Sim ou não? Cadê? Deixa eu ver. Como é que é rosto de leão? Hã? Leoa? Deixa eu ver como é que é rosto de leoa. Meninas, mostra para esse pessoal aí como é que é o rugido do leão. Põe de novo? O que vocês querem que põe? Ah! Esse aí foi um presente do meu querido Rubinho para mim. O pior é que tem gente que assustou com o leão. Meu Deus do céu. O pior é que eu vi gente dar um pulo na cadeira aqui, gente. Esse é um rugido de leão. Olha que coisa potente. Agora imagine, o texto diz que os valentes de Davi tinham essa expressão. Tem um leão aqui atrás? Ó, dá uma olhada nesse olhar aqui. O ímpio foge embora ninguém persiga, mas os justos, o quê? Como o quê? Não vai fugir não. Não vai fugir não. É aquele espírito, não vou fugir, o preço que eu tenho que pagar eu vou pagar, vou buscar, vou orar, vou jejuar, vou lutar, vou enfrentar, Deus vai me dar vitória. Judá é um filhote de leão, você vem subindo, meu filho. Depois de ter comido a presa, como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Provérbios 30:30. O leão, que é poderoso entre os animais, lê aqui, por favor. Não quê? Não foge de ninguém. Esse é o espírito. Um povo valente, um povo guerreiro. Eis que o povo se levanta como a leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. O povo de Deus não descansa enquanto não vence a guerra, gente. Não descansa. Deus nos compara aos leões. Todos esses de Gade eram chefes de exército. Diga comigo, o menor valia por 100. E o maior fazia o quê? Olha, o menor valia por 100, o maior valia por 1000. É essa força que vem de Deus, essa unção. A unção que estava sobre Davi foi transferida para esses homens. A unção que existia na vida de Davi, a habilidade, a capacidade, aquela unção que fazia com que as suas habilidades e capacidades se tornassem algo sobrenatural, ele contagiou. Isso é poderoso. Tem uma mensagem para nós aqui. Mensagem de rompimento, mexer com o mundo espiritual. Romper no mundo espiritual. Às vezes a gente fala assim, mas o mundo hoje é diferente, o mundo mudou, depende da sua visão. Se a sua fé, se você investir na sua fé se torna essa fé poderosa. Você vai vencer, como disse aqui, com aquilo que você tem nas mãos. Não é que você não vai utilizar de recursos maiores, vai
Chegou o momento que Davi deixou de ser o pastor de ovelha, deixou de ser um foragido. Depois que ele passou por esse processo treinando esses 400 homens aqui, ele assumiu o trono. Ele se tornou rei. Mas um rei totalmente dependente de Deus, tanto é que ele fala: o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, não é o meu reino, não é a minha fortaleza que é minha fortaleza, não é o meu escudo que me defende, não é o meu exército. Ele falava: o Senhor é o meu exército. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Javezão, Tecmonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Falamos sobre isso essa semana. Fique em pé, por gentileza. Depois dele, Eleazar, filho de Aitadodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. E é lindo isso. Mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus, que o texto diz que ele não desgrudava a espada das mãos. Ele ficou com a espada colada nas mãos. O exército fugiu, depois só voltou para saquear os mortos. Olha que coisa feia, fugiu, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Essa não é a nossa postura. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Gerar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. Diga assim comigo, diga: o Senhor concedeu-lhe grande vitória. Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, e nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. E aí vai, Benaia, que entrou no buraco e matou um leão. Os valentes de Davi, com grandes feitos. Outro que matou um egípcio gigante. Nós somos o povo de Deus, gente. Nós devemos lutar bravamente contra Satanás e as suas artimanhas, a sua coja, que vem para poder nos destruir. Nós não podemos parar enquanto não destruirmos toda ação do mal. Às vezes a gente trata como normal o que não deveria ser tratado como normal. Acha que é normal algumas coisas e vai na força do braço, vai lutando na força do braço, achando, quando na verdade não é na força do braço que você vai vencer. Não é na força do braço. Você pode ter muitos recursos, se Deus não operar, esses recursos não dão em nada. Você pode ter poucos recursos, mas se o pouco recurso que você tiver, Deus colocar as suas mãos, Deus se manifestar, não tem nada pode te segurar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus mantém a sua posição sem temer. Feche os seus olhos, por gentileza. É comum encontrar cristão que não tem. É comum encontrar cristão que não tem a capacidade de defender o que lhe pertence,
defender a família, defender a sua saúde, seu patrimônio, que não assume uma posição firme, acaba se deixando saquear pelo inimigo. É muito comum isso acontecer. Servir a um Deus tão grande, a gente vai deixando o diabo entrar e rouba numa área, rouba na outra área, vai saqueando na outra área, vai roubando na outra área, e vai virando uma sucessão de situações que não era para estar acontecendo. A mensagem hoje: com a força da sua vida, comprometa-se. Comprometa-se com Deus, que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, com o mesmo espírito. Não, a partir de hoje, a partir dessa reunião, que será um homem ou uma mulher com um espírito valente, sábio, com a visão de Deus, com um espírito corajoso. Não, eu creio nesse Deus, eu creio no Deus da Bíblia, eu vou me levantar com espírito, eu quero ser como esse. Não são as pessoas que vão me influenciar, eu vou influenciar as pessoas com a minha fé. Eu quero ser uma espécie de Davi. Quem chegar até mim com o espírito abatido, desgostoso, sem força, desanimado, fracassado, endividado, a vida dela vai mudar. Ela vai mudar. Por isso que esse espírito tem que estar em você. É você quem diz: não, levanta a cabeça, vamos lutar. É você quem diz para os gigantes: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a arma mais poderosa que eu tenho, eu vou. Davi teve aquela coragem, aquela ousadia de dizer: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Profeticamente ele falou e profeticamente aconteceu. Naquele dia Golias estava caindo, estava desmoronando. Se levante com esse mesmo espírito. Se levante. Decida hoje sair daqui para viver uma vida diferente, com comportamento e mentalidade diferente, em nome de Jesus. Decida hoje sair daqui para viver aquilo que Deus tem para você, para se levantar e dizer: não, eu não importa os desafios que eu tenho pela frente, não importa os gigantes que eu tenho que enfrentar, eu acredito, esse será o melhor ano da minha vida, esse será o ano mais incrível da minha vida, esse é o ano que eu vou cortar de uma vez por todas a cabeça do gigante que vem me afrontando há tanto tempo, os problemas que vem me perseguindo há tanto tempo. Eu estou me levantando para viver o ano mais incrível da minha vida. Eu vou lutar, eu vou defender o que é meu, eu vou defender o que é meu, eu vou defender minha família, eu vou defender o meu negócio, eu vou defender a minha empresa, eu vou defender, eu não abro mão, eu vou lutar pelo que é meu. O exército fugiu, mas Samar ficou. E sabe por que ele ficou? Deus deu a vitória. Você vai dizer: diabo, você não vai tocar no que é meu, você não vai tocar na minha família, você não vai tocar no meu financeiro, você não vai tocar nos meus negócios. Eu me levanto para lutar pelo que é meu, eu me levanto com coragem e ousadia, eu me levanto decidido a vencer. Vai cair por terra, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Não, eu não sou esse que vou ficar endividado, com espírito desgostoso, sendo roubado, sendo saqueado. Eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no espírito. Diga, eu estou me levantando em nome de Jesus. Esse ano eu vou romper, esse ano eu vou viver coisas maiores, esse ano eu vou viver coisas poderosas. Eu estou me levantando em nome de Jesus. Eu vou ser uma espécie de José. Pode ninguém estar colhendo, mas eu vou colher 100 vezes mais. Eu serei uma espécie de Jacó em nome de Jesus. O meu rebanho vai ser abençoado, o meu rebanho vai crescer em nome de Jesus. Eu vou ser uma espécie de Davi em nome de Jesus. Não são aqueles que estão com o espírito desgostoso que vai me influenciar. Eu vou influenciar. Eu sou como leão em nome de Jesus. Vai na fé, se levanta com fé, se levanta com coragem, se levanta com ousadia e diga: tenha coragem e ousadia para dizer, em nome do Senhor Jesus: esse ano é um ano de você dar um salto incrível na tua vida, é o ano de você vencer, é o ano de você vencer, é o ano de você explodir na vida, em nome do Senhor Jesus. É o ano que você vai explodir. Mova os céus, mova os céus, mova os céus em teu favor.
Mova os céus. Mova os céus. Mova os céus em teu favor. Mova os céus em teu favor. Deus tem coisas incríveis para a tua vida. Deus tem uma explosão de bênçãos para a tua vida. Deus tem um sobrenatural para manifestar na tua vida. Agora, em nome de Jesus, se levante com o espírito de Davi. Em nome de Jesus, corajoso, valente, como leão. Tenha coragem de dizer: eu não tenho muito recurso, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho muito nas minhas mãos hoje, mas eu vou com o que tenho. E o que é meu vai se tornar poderoso, poderoso, poderoso. Em nome de Jesus, eu me levanto para lutar pelo que é meu, pelo meu negócio. Eu me levanto para lutar pela minha família. Eu me levanto para lutar pelo meu casamento. Eu me levanto para lutar pelos meus filhos. Eu me levanto. Diga, 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 diga. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu vou ter uma explosão em crescimento esse ano. Eu terei uma explosão interna, externa, na fé, espiritualmente e fora, externamente. Eu terei uma explosão em nome do Senhor Jesus. Faça do Senhor a sua arma. Faça do Senhor a tua arma. Faça dele a tua arma poderosa. Faça dele a tua arma poderosa. Faça dele a tua arma poderosa. Faça. Me chama para fora, quebra as correntes. Meu louvor sei que abrirá os céus. Isso com o teu propósito na mão. Declara: esse ano é ano que você vai viver o sobrenatural. Esse ano é um ano que você verá a glória de Deus na tua vida. Declara, diga em nome de Jesus: esse ano eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou explodir em nome de Jesus. Vai cair por terra de uma vez por todas. De uma vez por todas, o gigante vai cair. Eu vou cortar a cabeça dele em nome de Jesus. Esse problema que me afrontou até hoje, essa situação que me afrontou até hoje, não me afronta mais. Não me afronta mais, não me envergonha mais, porque eu vou cortar a cabeça de uma vez por todas. Não se levanta mais. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo um espírito diferente. Eu declaro, em nome de Jesus, receba aqui hoje um espírito diferente. Receba aqui hoje uma unção diferente. Receba aqui hoje uma fé diferente. Receba aqui hoje, em nome de Jesus, receba um espírito diferente. Se levante na fé, se levante no espírito, se levante em coragem, se levante em nome de Jesus. Deus vai te dar grandes vitórias. Você vai dizer: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou. Esse ano eu verei a glória. Esse ano eu verei o sobrenatural. Em nome de Jesus. Não se intimide. Não se intimide pelos gigantes. Não seja influenciado por aqueles que estão com o espírito desgostoso, abatido, endividado. Você vai levantar o espírito de pessoas. Você vai levantar pessoas ao seu redor com ousadia. Você vai levantar a sua casa, você vai levantar a sua família. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Quando os filisteus estavam vindo, todo mundo fugiu, saiu correndo. Samar ficou para lutar pela sua plantação. A sua plantação é o seu negócio. A sua plantação é a sua família. A sua plantação são os seus clientes. Luta pelo que é teu e Deus vai dar vitória. Não abra mão do que é teu. Não abra mão do que é teu. Quando você luta, Deus te dá vitória. Aquele homem não fugiu, nenhum daqueles que se tornaram os valentes, homens que fizeram feitos extraordinários, homens que até então tinham um espírito desgostoso, homens abatidos, homens fracassados, homens endividados, se tornaram valentes, homens ousados, corajosos, que realizaram coisas estrondosas. Coloca dentro de você que você fará. Você fará.
Você fará coisas estrondosas. Confie em Deus. Não seja como Golias, que confiou na sua habilidade, na sua capacidade e na armadura que possuía, e foi derrotado. Não seja como Sansão, que quebrou aliança com Deus e achou que ia sair como das outras vezes, mas o Espírito já não estava mais na vida dele. Perdeu por uma mulher. Não seja como o Império Babilônico, que se achava tão poderoso, tão poderoso. Beltzazar já sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor e mesmo assim não aprendeu. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Peça a Deus o coração certo. Peça ao Espírito Santo o coração certo, que te ensine a depender do Senhor, a fazer o que Deus aprova, a honrar ao Senhor em primeiro lugar, a amá-lo acima de todas as coisas, a temê-lo de todo o coração, porque aí está o segredo. Aí está o segredo. Coloca temor em nossos corações, Espírito Santo. Peço que o Senhor levante aqui hoje homens e mulheres como leões, Senhor. Leões e leoas. Leões e leoas. Levanta aqui hoje leões e leoas, Senhor. Levanta homens valentes, mulheres valentes, corajosos, que não fogem. Não, Senhor. Levanta aqui hoje. Receba esse Espírito dentro de você. Receba essa unção dentro de você. Pode enfrentar, porque Deus vai dar vitória. Pode se levantar com coragem, com ousadia, porque Deus vai te dar vitórias. Deus vai te honrar. Creia. Você vai conquistar. Ele não falha. Ele não falha. Aleluia. Diga, comigo está. Diga, eu vou lutar e conquistar. Não, nunca falhou ou me deixou. Irá cumprir sua promessa. Comigo. Ele está. E vai vencer, vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Vai. Ele nunca falhou ou me deixou. Irá cumprir sua promessa. Levante-se no Espírito com uma fé poderosa. Seja tomado aqui pelo Espírito da coragem. Você vai sair daqui hoje como um leão, como uma leoa. Que as pessoas olhem para você e vejam que o seu semblante não é o mesmo. O seu semblante não é de alguém acuado, de espírito desgostoso, abatido, sem força, desanimado, de derrotado. Que as pessoas olhem e vejam que o teu semblante mudou, que o teu espírito mudou, que a tua face é a face de um vencedor, de um vitorioso que crê no Todo-Poderoso. Que o pouco que você tem, você vai fazer coisas estrondosas. Deus vai realizar coisas poderosas, incríveis. Você sabe que aquele momento de fuga de Davi foi o melhor momento da vida dele. Foi quando aqueles 400 homens se uniram a ele e ele foi treinar aqueles 400 homens. Então ele estava sendo treinado para liderar. Ele estava sendo treinado. Parecia um momento horrível da vida dele. Ele estava sendo preparado, porque ele ia liderar coisas muito maiores. Muito.
que o espírito das pessoas, que as circunstâncias, elas não o influenciem. Que você mude as circunstâncias pela fé. Que você reverta as circunstâncias pela fé. E você tem isso. Receba o espírito da coragem. Receba o espírito da fé. Eu quero liberar para a sua vida mais uma vez essas palavras de destino. Esse ano será o ano mais incrível, o ano de maior crescimento, o ano de maiores experiências com Deus dentro e fora, internamente e externamente. É o ano que você verá a glória de Deus, que bênçãos sobrenaturais explosivas vão acontecer na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a glória de Deus se manifestando na tua casa, nos teus negócios. Você vai fazer maravilhas. Você vai fazer maravilhas. Você vai fazer maravilhas. Você fará maravilhas em nome do Senhor Jesus. Através do poder de Deus você fará maravilhas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Você vai fazer inclusive o que você achava que não podia fazer, o que as pessoas achavam que você não poderia fazer. Que você vai romper, você vai crescer de forma que muitos vão se surpreender. Inclusive você vai se surpreender em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo teus projetos. Eu declaro os teus projetos materializados. Eu declaro esta unção de crescimento, esta unção de rompimento sobre a tua vida. Que o espírito da fé, que o espírito da coragem, que o espírito da ousadia tome a tua vida de forma poderosa, milagrosa, incrível e sobrenatural, em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu possuo esse espírito. Eu tomo posse dessa fé. Senta um pouquinho que eu vou deixar você só descansar um pouquinho, mas eu quero que você feche com os olhos, sente com os olhos fechados, mas que você abra os olhos da fé para enxergar. Não, você não vai ficar no mesmo lugar. Você não vai sair daqui com o mesmo espírito para viver o mesmo ano. Você vai sair daqui com um espírito diferente para viver um ano totalmente diferente, um ano incrível, com resultados incríveis, com resultados poderosíssimos. Se encha de coragem. Deus não te deu o espírito de temor. Deus não te deu o espírito de covardia, nem o espírito de intimidação. O espírito de intimidação vem para falar que você não pode fazer o que a Bíblia diz que você já pode. O espírito de intimidação vem para bombardear a tua mente, para dizer que não é para você o que Deus já disse que é para você. Não, o espírito de intimidação não pode ter poder sobre a tua vida. Você não vai deixar isso mais te dominar. Vai se levantar com coragem, com ousadia, na fé, para explodir. Você vai dizer para os gigantes da sua vida: você tem estrutura, você é maior do que eu, você tem um aparato maior do que o meu. Você vem contra mim, bem armado, bem estruturado, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E esse Deus, o meu Deus, Ele te entregará nas minhas mãos. Esse é o Espírito que está em você. Essa é a resposta que Deus espera de você.